Satisfação, meus irmãos, tê-los aqui através do canal Falando Sério. Para mim é motivo de muita alegria e satisfação tê-los aqui. Gostaria de pedir para vocês se inscrever no canal, acionar o sino de notificações e, se possível, que você possa compartilhar o link deste vídeo. Eu quero trazer para vocês aqui um resumo por que eu deixei 8 anos do ateísmo. Não foi fácil. Eu já fiz 3 vídeos falando sobre a minha desistência do ateísmo militante na internet. Já expliquei várias e várias vezes para as pessoas o motivo. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que estão dentro dessa filosofia, desse ateísmo, que não conseguem ter um pingo de bom senso e de compreensão sobre as verdades que nos cercam. Durante muito tempo, antes de se tornar ateu, eu vivi uma vida religiosa. Frequentava igrejas, era pastor de igreja, dirigia alguns trabalhos, fui para a obra missionária, jejuava, ia para montes, fazia uma série de coisas como qualquer outro religioso faz. Passei aí dentro do sistema religioso muitos problemas, muitas controvérsias, ia para vigílias, acreditava em revelações, mas algo dentro de mim não estava certo. Eu sempre tive uma desconfiança. A partir de então, quando eu me apaixonei pelas profecias das Escrituras, pelas profecias escatológicas sobre o fim dos tempos, eu comecei então a montar estudos e eu saía no trabalho itinerante nas igrejas evangélicas pelo Brasil afora e pregando a palavra de Deus, pregando sobre a volta de Cristo, etc. Eu sempre tive dentro de mim uma sinceridade. Eu era muito sincero na minha crença, mas estava sinceramente errado. Eu obedecia ao Criador, eu tinha temor do Criador, com aquela visão, a visão do sistema religioso, aquele sistema controlador. Frequentei diversas denominações, mas sempre tive um vazio dentro de mim. Eu precisava ter uma experiência real com o Criador. Com esse Deus que tantos pastores pregavam, ou até mesmo que eu pregava. Eu falava de tantas coisas que Deus fazia, deixava de fazer e acontecer, mas nunca tive uma real experiência com ele, como milhares de pessoas nunca teve. Até então que, ao me ver diante de várias situações de constrangimento dos próprios pastores que, por exemplo, em muitas dessas denominações religiosas que eu ia, muitas igrejas, até mesmo uma das igrejas da Igreja Quadrangular, a pastora Judite, uma vez eu fui lá para trazer o seminário e no primeiro dia ela disse para mim que eu não poderia falar e nem citar algo sobre campanhas, sobre vendas de objetos, etc. Eu falei, pastora, mas isso não é bíblico. Isso não está na Escritura. Eu não posso aqui, num estudo desse, a senhora querer calar a boca, né, do pregador. Falei para ela. Não, é porque senão você vai complicar o pessoal, você vai deixar o pessoal confuso, e não é para pregar, eu não quero que fale isso. Então essa pastora começou a falar, e era o primeiro dia, a igreja estava superlotada, tinha umas 150 pessoas, a minha esposa estava comigo, e de uma hora para outra, eu peguei os meus aparelhos, data show, tudo, recolhi tudo na frente, todo mundo, e caí fora. Caí fora, fui embora. Em outras ocasiões também, essas decepções foram aumentando. Em cada igreja que a gente ia, para trazer seminários, na minha visão, para libertar as pessoas, né, que eu pensava que estava libertando,
Mas eu tinha algo de bom senso, porque eu queria mostrar a verdade para elas. As pessoas simplesmente rejeitavam. Os pastores rejeitavam. E eu vi a sede que as pessoas, que os irmãos tinham de aprender as Sagradas Escrituras como ela é. E nisso, então, as portas começaram a se fechar. Todas as vezes que eu ligava para um pastor para marcar um seminário, ele dizia para mim que não poderia, porque o assunto que eu ia trazer era muito polêmico e as pessoas iam se assustar. E a maioria dizia que o povo não estava preparado para ouvir essas mensagens. E uma certa vez eu perguntei, mas quando é que eles vão estar prontos para ouvir? Quando a besta estiver já marcando as pessoas, quando a grande tribulação começar, quando tudo estiver perdido? Então as portas começaram a se fechar. E nesta época, em torno de 2008, eu comecei a entrar pela internet. Conheci o canal do Rubens Sodré, comecei a fazer muitos vídeos, e ali, os vídeos que eu fazia, me baseando naquilo que eu admirava. Eu quero mandar um forte abraço aí para o Rubens Sodré, já teve algumas controvérsias comigo, eu e ele, mas é um cara muito gente boa. E aí, então, eu tive algumas controvérsias e eu comecei a observar e vi que tinha muita coisa que o Rubens falava que fazia todo sentido. E eu comecei, então, a me aprofundar. E aos poucos eu fui me desligando da igreja, me afastando. Eu não marcava mais seminário, eu não ligava mais para pastores, eu não tinha mais essa vontade. E até então, eu comecei a entrar na internet e comecei a fazer hangouts. Fizemos vários hangouts na época com o Rubens, com o Samuel, com o Fernando de Floripa, com o Rogers, o Douglas, enfim, várias pessoas antigas, até o Caco Rocha. Caco Rocha, que é o que ele também frequentava, tal. E ali naquela época, a gente falava muito sobre a questão das escrituras e até então a gente se deixava, levar então por tanta raiva que a gente começou a ter. Eu comecei a ter, no caso, falando de mim, do sistema religioso. Só que essa raiva que eu tinha do sistema religioso, eu transferi essa raiva para o Criador, para Deus. E comecei a observar dentro da Bíblia, estudar a Bíblia, uma série de interpolações, de contradições, de coisas que não faziam o menor sentido, já que a palavra de Deus não poderia ter contradição. Porque até então eu acreditava que a palavra de Deus ela era infalível. A palavra de Deus ela não pode ter uma vírgula de erro. Só que até então a Bíblia diz que o príncipe deste mundo segue o entendimento dos homens incautos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Foi o que aconteceu. O príncipe desse mundo começou a cegar o meu entendimento. E até então eu comecei a me revoltar contra Deus. Eu comecei a questionar por que tanta injustiça. Se esse Deus da Bíblia existe, por que ele não resolve tal problema? Por que ele deixa as pessoas sofrerem? Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Quando eu fui da fé, depois de 2 anos praticamente aí militando contra o sistema, eu já estava no meio do ateísmo. E aí a bagunça começou. Eu comecei a engrossar o caldo, já comecei a recrutar diversos ateus. O canal Originais Gregos da Bíblia, um dos maiores canais, dos maiores canais da época, do ateísmo. Depois surgiu uma série de canais surgiu lá o Jailson, depois saiu lá o Miranda, e toda essa turmaiada aí que veio após esse trabalho. Já estavam na internet, mas não tinham vozes, etc. E foi através ali da minha raiva contra Deus que eu comecei, então, a incentivar essas pessoas a se revoltarem contra Deus. E fiquei 8 anos da minha vida militando contra o Criador, batendo nele, falando mal, xingando, coisas mais absurdas de todos os tempos. Eu não tinha o nível que eu cheguei no ateísmo, era tão desesperador que eu cheguei na minha cirurgia. Eu fiz a cirurgia do rim e agradeço também, não sou ingrato, todos aqueles que puderam me ajudar na época, eu sou muito grato. Para aqueles que falam que não, etc. Eu sou grato, sim, eu agradeço. Muita gente que me ajudou nessa cirurgia do meu rim. E aí, então, eu fiz essa cirurgia e no dia da cirurgia, eu peguei a câmera
E filmei dentro lá, tinha acabado de sair da cirurgia e o caso, depois que acordar, né, porque tem a fase ali de você despertar da anestesia. Minha esposa estava do lado, coitada, do meu lado, apoiando. E eu, de repente, comecei a levantar e comecei a xingar a Deus e dizer, tá vendo? Se esse Deus existe, por que ele não me matou? Por que ele não tirou a minha vida aqui, etc. Tal. Eu comecei. E o pessoal no canal aplaudindo, é isso mesmo, Deus não existe, toda aquela coisa. Mas eu vou confessar para vocês aqui que na hora que eu estava xingando a Deus, mandando Deus para aquele lugar, que Deus não prestava, etc., entrava dentro de mim uma angústia que eu não poderia demonstrar na frente das câmeras. E todas as vezes que eu fazia vídeos contra o Eterno, contra o Criador, sentia dentro de mim um vazio, mas eu não poderia demonstrar. Por quê? Porque eu vivia da internet. Eu vivia dessa onda, né, que aconteceu na minha vida, e aí fui me deixando levar. Depois eu tive patrocínios de maçons, tinham 3 maçons que apoiavam o meu trabalho, gostavam do trabalho. Tive apoio de várias pessoas para continuar xingando a Deus. As pessoas davam superchat, as pessoas depositavam ajuda, tal, toda aquela coisa toda. Tive ajudas e etc. Mas eu queria sair. Eu sempre dei sinais que eu queria abandonar esse ateísmo. Mas aquilo não estava me fazendo muito bem. Nas câmeras eu apresentava uma pessoa, ali, mas fora a angústia batia dentro de mim. E para preencher esse vazio, eu precisava fazer vídeos. Eu fazia cerca de 3 vídeos por dia. Teve vezes que eu fiz 5 vídeos num dia só contra o Criador. Era direto a frequência. Então a minha fama foi se espalhando, se espalhou pelos 4 cantos do Brasil. Qualquer lugar, falava do Rivanildo Menezes, aquele ateu, tal, não sei o quê, tal, etc. Todo mundo me conheceu. Até então que eu pregava, né, vamos dizer assim, a favor do ateísmo, uns argumentos totalmente contraditórios, porque eu sabia no meu íntimo que existia uma força maior. Mas ao nível que eu já estava, eu não poderia demonstrar isso para o público. Porque se eu demonstrasse isso para o público, eu ia perder visualizações, eu ia perder monetizações, eu ia perder dinheiro, e eu não poderia demonstrar para o meu público que eu estava ali dando sinais de acreditar em Deus, ou de me arrepender daquilo. Então eu fui me deixando levar pela influência de Satanás e pela influência dos próprios seguidores do canal. Tá certo, você tá de parabéns, você nunca vai ser esquecido, porque são esses os comentários que você vê, por exemplo, das pessoas fazerem no canal do Miranda, no canal do Jailson, em todos os canais ateus. Porque essas pessoas que hoje são YouTube, que agora eles são famosos, são os da vez, né? Eles acham que estão tendo ali êxito, estão enchendo o ego deles, como as pessoas enchiam o meu ego. Então eles enchem o ego desses ateus. Você está certo, é verdade mesmo, Deus não existe, os evangélicos é isso, o cristianismo é aquilo. É a mesma linha, é a mesma maracutaia. E no fundo, todos os ateus que se dizem ser ateus têm, no fundo, sabe, a certeza da existência de Deus. Só não vai demonstrar isso. O ateísmo é uma modinha do mundo moderno. Esse ateísmo militante é uma modinha. Então eu vou te falar uma coisa para vocês aqui. Se você quiser acreditar bem ou não, mas eu sempre fui um cara que sempre procurei buscar a verdade. Eu queria conhecer a Deus. Eu queria vê-lo. Eu queria pegar nele, eu queria sentir, eu queria provas. Mais ou menos igual o Tomé da Bíblia, né? Eu queria provas. Eu precisava ter um argumento sólido. E para aqueles que acompanhavam o meu canal, você pode deixar aqui no comentário. Durante várias vezes, eu desafiei Deus ao vivo em programa, dizendo, olha, se esse Deus existe, que ele apareça aqui atrás para mim com a espada e corta o meu pescoço, aí assim as pessoas vão acreditar nele, que eu não sei o quê. Eu pensava que eu estava com razão, mas eu sabia que o Criador não ia fazer isso, porque o Criador não vai perder tempo
com esse tipo de confronto de um mero mortal como eu, pecador, miserável, e nessa ocasião todo sujo de pecados. Então eu aproveitei das contradições que a sacana da Igreja Católica fez, porque não, quando a gente fala de contradições, inclusive as dezenas de apostilas e pesquisas que eu fiz para montar aquele kit de contradições bíblicas, foi por causa dessa brecha que eu encontrei pela própria Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela fez diversas traduções da Bíblia, e traduções erradas, traduções tendenciosas. E essas traduções tendenciosas criou-se uma série de contradições dentro da Bíblia. Aparente contradição. Mas como eu sabia que as pessoas que seguiam o meu canal eram crentes desviados e revoltados, que estavam insatisfeitos com alguma coisa da igreja, eu simplesmente aproveitei essas situações das contradições, que não é mentira, tem sim, tem, e diversas. Mas essas contradições foram colocadas tendenciosamente. E como eu sabia que as pessoas não gostam de ler, que gostam de tudo de mão beijada, de só ver o videozinho de 10 minutos, de 5 minutos, videozinho de 3 minutos de TikTok, essas porcaria, que não enche nada. Então o que acontece? Eu peguei e falei assim, já que o pessoal quer isso, vou começar a mostrar essas contradições. E mostrei. Mostrei o ponto A, o ponto B, ponto A e ponto B tal, e fui fazendo o vídeo, daqui a pouco o caldo estava grosso. Não tinha mais como retornar. Eu já estava no fundo do poço, levando milhares de pessoas à perdição e eu também indo à perdição. Mas elas indo também, porque não examinam as escrituras. Né? Então hoje, ninguém tem o direito de me culpar se a pessoa está no ateísmo, o cara até chega, foi graças a você que você me libertou do sistema e estou no ateísmo. Não, você está errado. Você pode ter se libertado do sistema e foi para o ateísmo porque você é trouxa, porque você é burro. Essa é a palavra verdadeira. Porque o ateísmo não é a solução, não é o final da história. O ateísmo é o fundo do poço. O que acontece é que quando nós vemos tanta maracutaia dentro das igrejas evangélicas, tanta mentirada, e torcendo as escrituras, e por você, eu até vejo muitos ateus que eles têm ali uma vontade das coisas justas, né, aparentemente, mas como a gente tem uma índole de boa, que você quer as coisas decentes acontecer, etc., então a gente começa a ver muitas injustiças, e a gente acaba pegando raiva do sistema religioso e revolta, e acaba culpando a Deus. Tá? Então você descobriu muitas verdades que eu passei nos vídeos concernente à patifaria que a Igreja Católica fez em todas as traduções pela Igreja Católica. E, consequentemente, o protestantismo. Bíblia Scofield, John Thompson, Genebra, Pentecostal, todas elas, de João Ferreira de Almeida, né? Padre João Pereira de Figueiredo, todas essas traduções foram traduções tendenciosas para forçar as pessoas a acreditarem naquilo que eles querem que você acredite. Então, nesse meio termo, eu fiz um desafio. E em vários vídeos, eu falava assim para o pessoal, gente, no dia em que eu tiver uma prova da existência de Deus, uma particularidade da prova da existência de Deus, eu vou chegar aqui no canal, vou pedir perdão para Deus ao vivo, vou me arrepender e vou voltar para os braços dele e vou, a partir de então, pregar o evangelho dele. Eu farei várias e várias vezes isso. E isso aconteceu. Aconteceu praticamente, já vai fazer 2 anos, em que eu larguei o lixo do ateísmo, tive a minha particularidade com Deus, a minha particularidade, o que eu precisava ter. Durante todos esses anos que eu fiquei dentro do sistema religioso, depois mais 8 anos no ateísmo, eu nunca tive uma experiência com o Criador, mas sempre busquei essa experiência. A libertação da minha alma, a libertação do meu ser. Eu tive que fazer uma escolha. Eu pensei, na hora que eu tive a minha experiência com o Criador, eu fiquei naquela pergunta. Como que eu vou explicar isso para os meus seguidores agora?
Porque eu tive a certeza e a convicção e a prova da existência do Criador. Vim para o canal, falei no vídeo, deu uma repercussão como se fosse, sabe, parece que tinha caído as duas torres gêmeas dos Estados Unidos. Houve um bombardeio, gente que eu nem imaginava ter canal da internet, se aproveitaram da situação em que eu falei que eu largaria o ateísmo, porque eu tive minha experiência com o Criador, e a partir de então eu estaria cumprindo aquilo que eu prometi, porque ele fez a parte dele, e eu cumpri. Independentemente de críticas, de ameaças, de zombarias. Essa enxurrada de pessoas, que foi todas elas induzidas pelo senhor Antônio Miranda, pelo Jailson, que estão na frente dessa militância delinquente, imbecil do ateísmo, essa é a verdade, desculpa a franqueza da minha palavra, montaram, então, esquemas, montaram, então, todas as artimanhas para tentar afastar todas as pessoas que me seguiam. Eles tinham medo, porque sabem da influência que eu tinha no meio deles. Eu era um dos caras que, para eles, um dos mais perigosos, se eu saísse do ateísmo. E isso aconteceu. Agora veja, se coloque no meu lugar. Eu fui caluniado, dizendo assim, você enganou os ateus, que eu não enganei ninguém. Mostrei todas as contradições que existem dentro da Bíblia, que foram colocadas pela Igreja Apostólica Católica Romana. Aparente contradição. Expliquei depois que quando você busca o original hebraico, essas contradições desaparecem, porque a culpa é da Igreja Católica que traduziu erroneamente. Mesmo explicando isso e provando em vários vídeos que eu fiz descontradizendo contradições bíblicas, está aqui no canal, eu fui duramente criticado. As pessoas não estavam nem aí para a minha vida, pelo que estava acontecendo comigo ou com a minha família, não. Eles queriam uma oportunidade de se destacar. Queriam uma oportunidade de acabar com o Rivanildo e se destacar. O Rivanildo agora vai enganar os crentes, o Rivanildo agora vai cobrar dízimo, o Rivanildo agora abriu igreja, o Rivanildo agora é pastor de igreja, o Rivanildo agora está recebendo dízimo, o Rivanildo agora... Bom, daí a lista é grande. São títulos que essa turma do Antônio Miranda, que eu falo com toda sinceridade, cafajeste, mentiroso, não tem um pingo de caráter, não tem um pingo de vergonha na cara, sabe? De ter respeito pela pessoa, de ter chegado, vamos dar oportunidade para o Rivanildo, para saber o que aconteceu. Eu tinha o maior prazer de chegar no canal desses indivíduos, né, e falar o que aconteceu, precisei fazer aqui. Mas não. A intenção do Antônio Miranda e do Jailson, de toda essa turma, até do professor lá de hebraico, era acabar com a imagem do Rivanildo. Pessoas que já não gostavam de mim, então, isso foi o quê? Foi uma oportunidade para destruir o Rivanildo, só que não conseguiram me destruir. Eu prometi e fiz uma promessa, e eu sou homem para cumprir com a promessa. Eu tive caráter, eu não fugi do barco. Eu falei, no dia que o Criador apresentasse para mim, esse Deus, apresentasse e me deu uma prova da sua existência, eu vou largar o canal, vou tirar os vídeos do ar e vou falar somente dele. Eu tive essa experiência. Então, para você que fica me julgando, falando que eu estou em igreja, eu não estou em nenhuma igreja evangélica, não sou pastor de nenhuma denominação, não ganho nenhum centavo de nenhuma igreja, não fui patrocinado por nenhum pastor, não fui ameaçado por nenhum evangélico. Eu estou dizendo para você a pura verdade. Mas aí o que acontece? Juntou todo aquele bando de urubus. E ao invés de chamar o Rivanildo, que era um grande influenciador, que engrossava o caldo desse ateísmo militante, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Sabe o que fizeram? Detonaram a minha imagem. Falaram um monte de abobrinha.
Um monte de mentiras sem nexos e todas elas com mentira. Teve uma vez que quando eu estava no ateísmo lá, eu percebi que tinha muitas pessoas que estavam querendo derrubar os canais. Chamei o Antônio Miranda, chamei o Jair para uma live, depois inventaram um monte de coisa. Fizeram uma maracutaia danada, era só para eles virem no canal. Porque que eu queria saber. E na realidade, depois a gente percebe que era o próprio Antônio Miranda e o Jailson, toda aquela turma que influenciava o pessoal nos grupos de WhatsApp para derrubar os canais das pessoas. O Vinícius César fez isso. Mas isso na época que eu estava no ateísmo. Eu não tinha como... Olha só. Eu não precisava, sabe? Olha só. Eu ganhava do YouTube. Eu tinha um salário do YouTube. Tá? Hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais salário de YouTube. Não tenho. Eu ganhava dos patrocinadores. Eram bastante pessoas que me ajudavam. Todas essas pessoas que se diziam ser amigas só estavam me apoiando porque eu estava metendo pau em Deus. Porque eu estava criticando a Deus, assim como o Miranda os caras fazem. Essa turma que me apoiava foi tudo para eles, porque era esse o objetivo do Miranda e de toda aquela turma, até mesmo do sabichão lá, do professorzão de hebraico. Era tirar o Rivanil de circulação para a gente ficar com todo o público. Eu nunca me importei com o público. As pessoas que vinham para o meu canal. Quantas e quantas vezes eu falei, se você não gostar dos vídeos, se desinscreve desse canal, cai fora daqui, não quero saber de vocês. Eu esculachava todo mundo. Mandava o pessoal, ainda teve um vídeo que eu falei, ó, se desinscreve todo mundo desse canal. Eu não quero nenhum ateu por aqui, sendo ateu. Como é que um cara ganhando do YouTube, ganhando patrocínio, vai fazer um negócio desse? Pois é, gente, essa é a verdade. Eu tive a minha experiência com o Criador, tive a minha convicção, fiz um desafio que se existisse eu precisaria de uma prova, tive a minha prova. Agora, se você não tem, é porque você não está observando direito. Se você ainda não encontrou a Deus, é porque você ainda não prestou atenção. Porque você estava que nem eu, olhando somente essas histórias judaicas, né, de leis hebraicas, que é para o povo de Israel não discernir nas escrituras como ela é. Porque o ateu, ele pega texto fora de contexto para criar um pretexto. Eu fazia isso. E esses caras fazem isso. Então, para mim, esses 8 anos do ateísmo foi frustração. Foi dor. Foi tristeza. Hoje, eu não tenho ganho do YouTube. Eu não tenho patrocínio de nada. Os meus vídeos não chegam nem a 1000 visualizações. Já zombaram dizendo, tá vendo? Nem os crentes querem ele agora. Já expliquei várias e várias vezes que eu não estou interessado em coisas desta vida. Eu preciso sim. Sou um homem, sou casado, tenho filhos e tenho responsabilidade. Preciso de dinheiro para pagar minhas contas, preciso sustentar minha família, e o que não está fácil para ninguém. Quem que vocês que não precisam de dinheiro para sobreviver? Mas a forma, sabe, em que as pessoas te ajudavam era simplesmente com o interesse de manter aquela bolha do ateísmo funcionando. Quanto mais pessoas falarem mal de Deus, porque eles tinham raiva dos cristãos, olha, em certo ponto eu entendo. Você tem que estar revoltado contra o sistema religioso. Revoltado no sentido não de uma agressão física, mas revoltado contra toda a mentirada que está lá dentro. Hoje, eu milito contra o sistema religioso, eu milito contra esse ateísmo mentiroso, porque é perverso e manipulador. Deixa eu te falar uma coisa para você. A casa do Antônio Miranda, do Jailson e todos esses ateus vai cair. O tempo dele vai se esgotar. Você vai continuar vazio. O que eles fazem são manipulações. Os caras que o Miranda chama para ir no canal deles, filósofo, intelectual, e que não sei da onde, cientista da NASA, tal, são pessoas que já estão com o pé fora do Criador. Já tem uma revolta, que nem aquele judeu que vai lá. Amigos judeus. São outros mentirosos. São canalhas. São pessoas que não querem a verdade do Evangelho do Cristo.
Aí inventa que Jesus é uma lenda, inventa que aquilo. Tudo isso que o ateísmo fala é mentira. O sistema religioso mente? Mente. Os pastores são perversos? São. A patifaria são? O ateísmo é pior. É pior porque ele está te enganando. Ele está te enganando. Então, gente, eu me arrependo duramente de ter largado na época o meu Criador. Me arrependo duramente de ter falado mal contra o meu Criador. Arrependo duramente de ter feito vários e vários vídeos xingando o meu Criador. E a Bíblia diz que aquele que peca e confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu tive que fazer uma escolha. Ou continuar sendo bancado financeiramente para falar mal de Deus e no final perder a minha alma, ou perder um canal monetizado, perder patrocínio em dinheiro, ou ficar do lado do Criador. Eu não vou falar aqui da minha vida particular para vocês de hoje, porque senão vão dizer, tá vendo? Sair do ateísmo, tá passando fome, tá passando necessidade com a família. Pois é, eu acredito que o Criador não vai deixar eu passar fome nem necessidade com a minha família. Porque eu fui muito homem para honrar com aquilo que eu prometi. Eu prometi falar dele e vou falar. E pro ateísmo eu não volto nunca mais. E não pense você que eu ajudei você a se libertar, sabe, da escravidão religiosa, muito pelo contrário. Eu lancei você dentro de um abismo, que é o ateísmo. E agora eu estou dizendo para você, caia fora do ateísmo, mas não vá para o sistema religioso. Volte para o Criador e se aprofunde nele, porque os dias são maus. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Salmos 14, versículo 1. Esta é uma das principais declarações que a Bíblia faz sobre o ateísmo. Podemos destacar 2 pontos importantes. Primeiro, o ateísmo é uma tolice. Negar a existência de Deus é tolice, porque a existência de Deus é óbvia. A Bíblia em nenhum momento procura defender a existência de Deus, porque ela é a mais elementar de todas as verdades. A Bíblia já começa afirmando categoricamente, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. A Bíblia afirma que Deus não pode ser conhecido completamente por nós, mas pode ser conhecido suficientemente. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido visto claramente sendo compreendidas por meio das coisas criadas. Observe, veja, você encontrará o Criador. Deus é claramente visto na criação. Desse modo, o ateísmo é considerado tolice, porque ele é irracional. É ir contra o evidente, o razoável. Na verdade, o ateísmo é a maior tolice possível de se existir. O ateu simplesmente fecha os olhos para as evidências e tapa os ouvidos para a razão. Mas por qual motivo ele faz isso? Isso nós vamos ver a partir de agora. Qual motivo eles fazem isso? Sabe qual o motivo? Vamos lá. A tolice do ateísmo surge a partir do coração pecaminoso do homem. Nenhuma pessoa torna-se ateísta por causa de argumentos, mas sim por causa do pecado em seu coração. Não existe um único argumento conclusivo que prove a não existência de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia afirma que os ateus não negam Deus pela lógica, mas pela injustiça. Os homens suprimem a verdade pela injustiça. A Bíblia afirma que o ateu nega a existência de Deus porque ele decidiu viver para o pecado. Ou seja, convém ao ateu que Deus não exista, como afirmou Agostinho, né? Ninguém nega Deus a não ser que lhe interesse que Deus não exista. Sabe por que esses ateus ainda continuam militando? É porque interessa para ele. O que interessa para o Miranda, para o Sabichão lá, que é o Sabinão, né? O que interessa para o Jailson é financeiro, é dinheiro. Eu tive que fazer uma escolha. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e depois eu perder a minha alma? Hoje eu passo as minhas lutas, as minhas dificuldades com a minha família, não vou negar.
a vida não está fácil. Mas nem por isso eu vou negar aquilo que eu prometi para o Criador, porque eu honro aquilo que eu falei. Eu prometi que se ele me desse evidências da sua existência, eu largaria, e eu larguei. Doa a quem doer. Ficaram magoadinhos, ficaram chateadinhos, ficaram bravos, fizeram um monte de defamação, um monte de vídeo, react, que eu não sei o que, tal, usando a minha imagem para me defamar. Mesmo assim, eu permaneço firme na minha fé em Cristo, no Criador. E essas coisas não abalam, porque eu tenho certeza daquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei, que não é uma esquizofrenia, que não é uma coisa da minha cabeça, é simplesmente a razão lógica e a prova definitiva da existência de Deus. O ateu nega a existência de Deus é por causa do pecado, porque a própria palavra de Deus confronta essas artimanhas do ser humano. Eles querem uma vida boa, eles querem uma vida de prostituição, de mentira, de roubos, de engano. O homem quer isso. Então eles procuram negar a Deus, porque se eles negarem, eles vão criar uma barreira na sua glândula pineal, no seu cérebro, dizendo assim, eu não tenho ninguém para me julgar, eu posso fazer o que eu quiser. Não existe leis divinas. Só entre os homens pecadores encontram-se os ateus. Só entre os homens pecadores. A Bíblia afirma que até os animais não duvidam da existência de Deus. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Jó 12, 7 ao 9. Mas que isso, a Bíblia afirma que nem mesmo os demônios duvidam da existência de Deus. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. A arrogância do Antônio Miranda, do Jailson, e daquele falso professorzinho de hebraico, mentiroso, que é um mentiroso, enganador, tá? Olha, é impressionante como eles conseguem manipular as pessoas. É impressionante. Esses mentirosos negam a existência de Deus, sendo que os próprios demônios não negam a existência deles, do próprio Criador. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Você fala, mas espera aí, Deus não fala comigo. Em sua presunção, o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Se esses caras der lugar para Deus e se humilhar, baixar a cabeça e reconhecer a existência do Criador, com certeza eles vão conseguir sair da cegueira que eles estão. E eles vão levar vocês para a perdição. O Antônio Miranda, o Jailson, todos esses ateus, todos eles, vão levar vocês à perdição. Então vocês têm uma escolha. Não é para você voltar para dentro de Assembleia de Deus, de Batista, não sei da onde, essa porcariada toda. É para voltar para o Criador e buscar a sua presença. E ser a verdadeira igreja dele. É você, o templo de Deus. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 20 ao 21. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Se você buscar, você vai ter a sua experiência com o Criador. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gente, não existe outro Deus. Os deuses que tem no mundo são criação humana. Só existe um Criador, e é o nosso Pai, que está sentado sobre o domo da terra, acima das águas primordiais, acima do domo de quartz, que é o nosso Pai. Jó capítulo 33, versículos 14, 15, 16, 17, 18, está a resposta para você que fala que Deus não fala com você. Deus fala com todos. Olha só. Antes Deus fala uma e de duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna,
quando cai o sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Então revela aos ouvidos dos homens, e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz, e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Deus fala com você. O motivo de eu ter largado aos 8 anos do ateísmo é porque o ateísmo é falso, porque o ateísmo é mentiroso, porque o ateísmo é perdição. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um dia, meus irmãos, todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Você que nega a Cristo, você diz que é fábula, você diz que a Bíblia é mentirosa, assim como eu fazia. Eu não voltei para dentro de igrejas. Coloque isso uma coisa na sua cabeça. Eu voltei para o Criador. E não estou ganhando 1 centavo por isso. Eu fiz isso porque eu encontrei verdadeiramente o Eterno. Mas para você, eu simplesmente sou o quê, né? Um charlatão, que eu estou enganando os crentes, que não sei o quê. Você é um caluniador, um mentiroso. Então, gente, eu aconselho você. Caia fora desses canais. Você que me seguia nesses canais, o Antônio Miranda, juntamente com toda a turma dele, com os grupos de WhatsApp que ele tem, eles fizeram a cabeça de muita gente para não assistir mais os meus vídeos, porque sabem, ele sabe das verdades que tem escritura e sabe que eu ia revelar as verdades. Ele tem medo de perder público, ele tem medo de perder pessoas e de perder monetização, de perder grana, dinheiro. Para de dar dinheiro para eles, para você ver se ele vai continuar fazendo esse tipo de trabalho. Porque o interesse desse pessoal é grana, é dinheiro, é manipulação. Venha para os braços do Criador enquanto há tempo. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até o próximo trabalho. Inscreva-se no canal, acione o sino de notificações e, por gentileza, compartilhe este vídeo com mais pessoas se você puder nos ajudar. Tchau, até mais.